nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos louvar, né, meus irmãos? Todos aqueles que tenham fôlego, louvem o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá, né, para louvar a Deus. Glória a Deus. Estamos unidos, reunidos, alegres na presença do Senhor, até que o Senhor tem nos ajudado. Vamos louvar o hino 305 da harpa, convido o povo de Deus que nos ajude. Vamos louvar o Senhor com amor, com alegria, porque Ele faz presente em nosso meio. Vamos cantando assim: soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. Glória a Deus. A batalha
pastor Manuel. Louvado seja Deus, o nome de Deus vai trazer a mensagem, Senhor, ao nosso coração essa noite. Deus está curando, está libertando, está transformando vida aqui essa noite, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome deles, faz presente. Então, meus irmãos, com toda certeza o Senhor está no nosso meio. Louvado seja Deus. É por isso que nós estamos alegres, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você está aqui porque está te dando força para clamar, para vir para a igreja. Louvado seja Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos buscar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, meu irmão. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Senhor da glória, está o teu servo, está ungido, Senhor. Deus, mais e mais, ó Deus, na tua presença, meu Pai. Abençoa a família do teu servo, Senhor. Abençoa grandemente, ó Pai. Usa mais e mais, Senhor, na tua santa e gloriosa palavra. É que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, consagrado em nome de Deus, uma palma. Que importa o tempo da vida de Deus. Amada igreja, com a santa paz de Deus. Jesus, o Senhor da glória. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Nosso irmão Geraldo já orou e é importante crer na oração do servo de Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia nos assegura isto. É uma realidade nessa palavra do Senhor. Quero agradecer a irmã Benedita pelo convite que ela fez e estamos aqui cooperando na obra de Deus. Aleluia. Na obra do Senhor, nosso amado Deus. E aleluia. Nosso irmão Adimar vai louvar. Então vamos, o irmão Adimar vai louvar a Deus. O irmão vai louvar? Glória. Tá bom, então eu vou louvar. Tá bom. Então eu vou louvar com a minha esposa louvar também. Ela está com a garganta não tão bem. Tem alguém que grupo para louvar, o grupo das irmãs? Daqui a pouco nós já iremos meditar nesta palavra. Aleluia! A boa palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Tem um grupo das irmãs que pode queira louvar, já está com a... Hoje dá para louvar as irmãs. Glória a Deus. Aleluia. As irmãs que tem, se tiver. Então eu irei louvar um hino para a glória de Deus. É o hino 46 da harpa, é bem conhecido. Você tem aí, ó? Presta aqui. 46. Então vamos louvar juntos. Se pode louvar, vamos louvar e dizer o nome do Senhor. Não, ela não vai louvar não, porque a garganta dela somente eu que vou. Ela não está bem da garganta, tem essa coisa aí na época da poluição, não é? Dessa poluição aí, então está bem atacando as gargantas de quase todas as pessoas. É um tempo muito poluído, não é? Então, como perdão é a luz, entregou e... Vamos lá. Um perdão é a luz, entregou o rei, a luz contados seus. Corajosos, pois em tudo dependem, ajudou para o céu. Com amor, sempre bom, por Cristo vamos a sofrer. Venha erguer o seu perdão
ficou boa. A festa ficou boa. A festa do Senhor da Glória aqui na terra. E graças a Deus. Então vamos continuando com o ministério da Palavra de Deus. E já o irmão já orou. Vamos pedindo a Deus que a sua boa palavra continua nos beneficiando cada vez mais. Não é isto? A palavra de Deus, ela amplia nossas mentes. A palavra de Deus nos esclarece de uma maneira toda especial esta boa palavra. Vamos ler aqui no Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia! O livro do Apocalipse, capítulo 12. É tempo de examinarmos a Bíblia, não é? Constantemente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. O livro do Apocalipse. E os irmãos sabem o que significa a palavra Apocalipse? Sabe? A palavra significa revelação. Revelação que esteve oculta nos tempos do Antigo Testamento e hoje plenamente revelada através do tempo, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Isso nos alegra muito, nos traz um grande esclarecimento. As irmãs que estão lá atrás, se quiser vir para frente, venham mais para frente. As irmãs que estão chegando, os irmãos, se quiserem vir mais para frente, venham. Para nós meditar nesta boa e gloriosa palavra, a palavra de Deus. Palavra que nos alimenta constantemente. Glória a Deus. Encontraram? O irmão Geraldo já orou por nós. E eu creio na oração do servo de Deus. Que estamos nesse tempo, não é? Eu creio nessa oração. Vamos ler o Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Encontraram? Diz aqui a palavra de Deus. Podemos ler, irmãos? Então vamos meditar. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, ou de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor da glória, que de momento em momento a Tua palavra vai nos orientando de uma maneira toda especial, porque o tempo é muito apropriado. No nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. E assim seja. Amém e graças a Deus. Pode sentar, irmãos, vamos aqui à meditação da palavra de Deus. Sabemos que nós estamos vivendo uma época em que o Espírito de Deus foi a nós liberado com abundância. Com abundância. Então, o Espírito Santo, ele veio trazendo sobre nós a operação bem diferente da época do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele apoderava dos profetas, transmitia o recado, mas somente os profetas
tinha aquele direito, os sacerdotes também, e alguns reis. Hoje é diferente. Para ampliação nas profecias, ou seja, para compreensão nas profecias, nós temos um tempo muito facilitado. Não sei se todas as irmãs entendem que hoje o Espírito, hoje que estou falando da época, desde que Jesus realizou o seu trabalho, subiu para a glória e liberou o Espírito Santo com abundância. Aí os selos do Apocalipse foram tirados, ou seja, foram a mente, as nossas mentes, passa a compreender aquilo que era em oculto, hoje no conceito da revelação e a maneira como Deus fala conosco. Deus fala conosco através da figura de linguagem. Sabe o que é isso? Fala através da figura de linguagem, fala através ao pé da letra e fala conosco também por meio de ilustrações. Mas de uma maneira ou de outra, nós estamos muito bem informados devido o quê? Devido à presença sem limite do Espírito Santo relacionado a nós. Hoje, nós estamos na época que o Espírito de Deus, ele veio para qual finalidade? Para fazer morada em nós. Glória a Deus. E ele veio para nos ampliar ao testemunho que o próprio Espírito de Deus nos dá. E aqui onde nós vemos no Apocalipse, a linguagem é figurada, mas na época é apropriada. Essa é a questão. Aqui no capítulo 22, verso 10, diz a palavra que não para que nós não selemos mais as profecias desse livro, porque o tempo está próximo, exatamente. E qual é o resultado que teremos aqui sobre a mulher vestida de sol? Que resultado nós teremos sobre isto? É o que a época diz. Nós olhar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem um princípio. Ela tem um princípio. Princípio do quê? O princípio referente a um povo como propriedade exclusiva de Deus. Não está tratando de um assunto estrangeiro, que nós somos estrangeiros, agora recebemos a palavra, mas aqui a palavra, o que Deus trabalha, primeiramente, ele implantou seu ministério para um destaque na profecia, a palavra de Deus. Vamos analisar bem. Qual é o nosso centro de pregação? Ou centro de pregações? O centro das nossas comunicações? Cristo, Senhor da glória. Cristo aparece na Bíblia com vários emblemas, sim ou não? Sim. Cite um. O emblema de Cristo. Porque aqui fala de emblema. A palavra está falando no sentido figurado, de linguagem figurada, mas não é difícil, porque o tempo é muito oportuno para compreender melhor a palavra do Senhor nosso Deus. Quando Deus falou com Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão de fazer em Abraão uma grande nação. Então, Deus trabalha em cima da sua palavra. Ele não confunde aquilo que ele faz com aquilo que ele fala. Ele trabalha 100% dentro da sua nascente, da sua palavra, a palavra de Deus.
quando vemos ao todo na Bíblia, uma mulher é uma pessoa. No diminutivo, mas no aumentativo, uma mulher pode se classificar como uma potência e uma nação. Sempre assim, começa do diminutivo para uma mulher é uma pessoa. Só que no aumentativo, uma mulher pode ser classificada como uma potência ou como uma nação. Olhamos aqui na palavra que esta mulher, devido às características, às qualidades que ela possui e os fundamentos que a Bíblia nos traz sobre algo de Deus referente a isto, sabemos que esta mulher, ela representa a nação de Israel. Quando Deus falou com Abraão, assim por diante, com Isaac, depois com Jacó, houve uma mulher representando a nação de Israel. Como se chamava ela? Raquel. Então, em Raquel foi ligado às 12 tribos de Israel, porque Raquel era a mulher predileta de Jacó, como nós sabemos. E aí, lá no capítulo, acho que é 31:15 da palavra de Deus, quando Herodes matou as crianças, houve a mesma profecia do passado, não é? Porque em Ramá se ouve uma voz de lamentação e choro. Raquel chorando com seus filhos, não querendo ser. Está no capítulo 2, aí fala de Lucas. Para nós entender bem a classificação da palavra de Deus, que é a origem da palavra. Então, esta visão que João teve é o seguinte: a mulher estava vestida do sol. Agora veja bem, uma cidade protegida com a proteção do sol. Analise bem. O sol simboliza o quê? O sol é o símbolo da glória de Deus. Em 13 de Lucas, verso 40, de Mateus, verso 43, está escrito que os justos resplandecerão como sol na glória de Deus. O sol é o símbolo da glória de Deus. Por que motivo, irmãos e irmãs, que nós não conseguimos fixar os olhos no sol? Quando o sol está na força não precisa nem estar tão assim, resplandecente. Olhamos para o sol e as nossas vistas se baralham. Por quê? Porque sendo o sol o símbolo da glória de Deus, e sendo nós fisicamente tão fracos, que não conseguimos nem fixar os olhos no símbolo da glória de Deus. E o símbolo da glória de Deus representa quem? No capítulo 4 de Malaquias, verso 2, a palavra nos diz que os dias são escorregadios, são terríveis, escorregadios como o sabão dos lavadeiros. Mas para os que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Agora, analisando bem, nosso foco da palavra, o sol é o símbolo da glória de Deus. Então, Cristo, ele é conhecido como o sol da justiça. Cristo é o sol. Não sei se vocês estão compreendendo. Cristo é o sol da justiça. Para os que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. É Cristo, o Senhor da glória. Então, quando
Israel saiu do Egito. Quem brilhou perante o povo na saída do Egito, protegendo o povo? Quem protegeu o povo? Quem brilhou lá no Egito? Cristo, o Senhor da glória. Mas ele é o símbolo da glória. Ou seja, o sol é o símbolo de Cristo. É o símbolo da iluminação da glória de Deus ou a proteção de Cristo. Por isso que usa a palavra que a mulher está vestida do sol. Agora, relacionado a isso, a mulher representa o quê? A nação de Israel. Porque a nossa conversão, segundo a Bíblia, ela tem aquela ligação, não segundo a lei, mas segundo a graça, relacionado com o povo da promessa. Que é justamente a base essencial da segurança de Israel. A lâmpada de Israel é quem? Cristo, o Senhor da glória. Israel, ele é considerado na Bíblia Sagrada como relógio de Deus. Estão compreendendo? Se nós vamos transmitir a palavra e deixar Israel de lado, a palavra fica totalmente parcial e ela não se enquadra como está relacionado na própria palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Então, Jesus, ele é centrado na Bíblia Sagrada como o brilho da glória de Deus, como o brilho de Deus em todo momento. Quando Israel saiu do Egito, Jesus brilhou na nuvem que os guiava e os iluminava, o sol da justiça. Quando Israel chega perante o Mar Vermelho, Cristo brilhou na abertura do Mar Vermelho. Cristo, Senhor da glória. Ele é o centro que brilha em nossas vidas. Cristo, o Senhor da glória. Brilhou no maná, na manutenção de Israel lá no deserto, quando mandou o maná. Cristo Jesus brilhou na pedra, quando a água jorrou, matando a sede de Israel. Cristo brilha em todos os momentos. E o brilho de Cristo, ele abrange todos os lugares. Mas estamos referindo sobre a proteção no sentido original. Agora, no momento que Jesus cumpriu a palavra, cumprindo-se assim a palavra de Deus, Cristo Jesus nasceu. Nasceu aonde? Em Israel. Mas nasceu brilhando. Glória a Deus! Ele nasceu brilhando. Por qual motivo ele nasceu brilhando? Porque o brilho de Cristo incomodou toda a Judeia. O brilho de Cristo, o nascimento de Cristo, o sol da justiça, brilhou de tal maneira que incomodou Herodes com toda a sua corte. Brilhou também, incomodou toda a Judeia. E ali continuou aquela perseguição. Só que quando Cristo nasceu, a nação recebeu o brilho do sol da justiça. Glória a Deus! O brilho do sol da justiça. Cristo Jesus, o Senhor da glória. Tanto é que o primeiro dia que aceitemos a Cristo Jesus, qual foi o brilho que ele transmitiu para nós? Qual? Analisando bem, no momento em que o malfeitor estava lá na cruz, e ele pediu ao Senhor da glória que o lembrasse, como sabemos dele, quando entrasse no reino de Cristo. Então, imediatamente, o rei Cristo brilhou lá na cruz,
e beneficiou aquele malfeitor arrependido, beneficiou com o selo do Espírito Santo. Glória a Deus! Por que ele beneficiou com o selo do Espírito Santo? Porque ele transferiu aquele malfeitor da cruz para o paraíso. Glória a Deus! E ele brilhou plenamente, assim por diante. O seu nascimento, como estou referindo na palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus, foi um cumprimento das Escrituras Sagradas, que ele nasceria em Belém, ele viria como o sol da justiça, como já foi citado na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Mas ele nasceria onde? No mesmo local onde Jacó ungiu a pedra. Então, a área geográfica, ela também testifica que Jesus Cristo é o sol que brilha numa posição central. Na posição central. Quando eu estou referindo isso, porque onde Jacó ungiu a pedra, foi lá em Betel, que está localizada em Belém. E lá em Belém, em Betel, na época estava em ruína, mas Cristo nasceu no mesmo lugar onde Jacó ungiu a pedra e chamou casa de Deus. Aleluia! Jesus nasceu no mesmo local onde Abraão subiu no Monte Moriá, conhecido como Monte Sião, e lá apareceu o Cordeiro, tipo de Cristo. Aleluia, é o brilho do Senhor da glória. Então vem trazendo comentário, a segurança da palavra de Deus, a explicação ampla sobre a palavra do Senhor, nosso Deus, mas o centro é quem? Cristo. Agora, já que Jesus nasceu em Belém, Cristo nasceu na casa do Pai, como ele escreveu, como ele falou na entrada entrada triunfal em Jerusalém. Ele nasceu na casa do Pai, na casa de Deus. E quando Jacó ungiu a pedra, Jacó chamou aquele local casa, que é Betel, que significa casa de Deus. Então, o centro das comunicações, se os irmãos olhar até no mapa mundi, ou ler mesmo aqui na Bíblia, Ezequiel 5, versículo 5, Ezequiel 38, versículos também 12. Jerusalém está bem no meio do mundo, sabia? Sabia, irmão? Ele é o centro das comunicações, tanto na inspiração, até a parte geográfica é inspirado. A parte profética como nós já sabemos, a parte profética, ela já é profética porque é profetizada, mas é inspirada pelo Espírito Santo. Só que a parte geográfica da terra também, ela é inspirada, relacionada à pregação da Bíblia, porque Jesus nasceu lá em Jerusalém. Adão habitou lá em Bagdá, que é justamente o local aonde é centrado ou centralizado a cidade específica, a cidade onde habita o povo da promessa, apesar desses conflitos todos, mas a palavra de Deus, ela não foge. Então, quando Jesus nasceu, Israel recebeu a visita de quem? Ou a proteção de quem? Do sol da justiça. Ela estava vestida de sol, ou seja, na tradução da linguagem, ela estava protegida pelo Redentor, o Messias da promessa. Nasceu em Jerusalém e ali ele exerceu o seu ministério e ninguém pôde contradizer, porque é o plano de Deus. Então ela estava vestida
diz a mesma palavra de Deus, que é nessa linguagem metafórica, mas é para nós. A mulher estava com a lua debaixo dos pés. Como vamos tirar resultado disso? A lua é sinônimo do quê? De esposa. A lua é sinônimo de igreja. Quem já leu? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, verso 7, não, 37, 9, melhor dizer, de Gênesis, o que a palavra está referindo sobre a lua, para nós entender bem. Não sei se alguém quer ler o que é que eu leio. No livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 9, para chegar à conclusão que a palavra significa, quer dizer. O Apocalipse, irmãos, ele não é tão difícil, é só usar a colocação na posição exata da palavra do Senhor nosso Deus. Em Gênesis capítulo 37 e versículo 9, glorificado é o nome do Senhor da glória. Ao que diz aqui a palavra de Deus, né? E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e o quê? A lua. E 11 estrelas se inclinavam perante mim. A lua representava quem? Raquel, como nós estamos referindo, porque Raquel era a esposa predileta de Jacó. E o sonho que José teve era que o sol, Jacó como senhorio da casa, ele tinha aquela prioridade de governar o lar, mas com o brilho da glória de Deus. Por isso que ele é chamado de sol, no sentido ilustrativo. Raquel, como a esposa privilegiada de Jacó, e ligada às 12 tribos de Israel, que na árvore genealógica, aí Raquel é conhecida como a lua. Dá para compreender? E as estrelas quem? Os filhos, os irmãos. Aí não está difícil de compreender, tá? Então, por isso que nós vemos um membro de Cristo, o corpo de Cristo, seja irmão ou irmã, é uma estrela que brilha. Glória a Deus! Glória a Deus! E tem de ser tratado dignamente. Então descobrimos aqui sobre qual motivo que a mulher está vestida do sol e com a lua debaixo do... Aí é outro significado. Como a mulher, a lua é sinônimo de igreja, porque está no substantivo feminino. Só que a lua, ela não possui luz própria. Porque quando vamos pregar a palavra, temos de ser sujeito à palavra. Se temos esse direito de ser sujeito àquilo que a palavra está referindo, temos que acompanhar para não distorcer. A lua não possui luz própria. Por que a lua brilha? Porque o sol transmite claridade para a lua. Por que a igreja brilha? Porque Cristo transmite a luz da palavra, a luz do Espírito Santo que brilha. Só que esse brilho que a igreja tem, somos seres humanos e somos falhos e frágeis. Só que quem transmite o brilho é forte, é poderoso. Só que devido ao corpo ser um corpo humano, a gente sente a graça de Deus, mas sente angústia. Por isso que a igreja, a palavra aqui, ou seja, comparando um grupo de pessoas, uma nação, com a lua debaixo dos pés. Porque, olhe bem, a lua, ela tem a função
com a nossa vida espiritual e até social. Como a lua não possui luz própria, o período da lua é um período de trevas. Tanto é que o sol possui luz própria e ele não tem estações. As estações é dado a quem? A lua. A lua, primeiramente, ela aparece cheia. Depois de cheia, ela vai para onde? Por isso que para existir essa espécie, é necessário que examinemos bem. Primeiro a lua, ela aparece cheia. Depois de cheia, ela vai para onde? Ninguém pega experiência, vai servir a Deus, perseverando, se não estiver convivendo com os atos e baixos das nossas vidas. O cristão, para ter um senso de humildade, é necessário que ele tenha aquela visão voltada para dentro dele, porque tem momentos que a pessoa está cheia do Espírito, mas tem momentos que está cheia de angústia. Está compreendendo? E essa experiência, a lua, comparada com a lua. A lua, ela aparece primeiro, depois, minguante. De minguante, ela vai para qual estação? Nova. Ela quase desaparece. Está compreendendo? Ela quase que desaparece. Mas nunca deixa de ser lua. Lá em Israel, no Antigo Testamento, todas as vezes que a lua aparecia nova, era dia de festa, era sábado de solenidade, porque a igreja ou membro poderia passar por altos e baixos, mas nunca deixa de ser igreja, nunca deixa de ser servo de Deus. Muitas vezes a pessoa vai para eu estava lendo com mais cuidado a história biográfica do profeta Jeremias. E Jeremias passou por um processo tão assim, cheio de pressão, que dava a entender que o profeta tinha até parado, mas não é. É os altos e baixos da nossa vida, da minha vida, da vida das irmãs, a vida da igreja. Se temos instruções na palavra, nós temos essa questão, esta visão de ajudar o irmão quando ele está talvez até fraco, mas não destruí-lo e continuar avivando, porque nunca deixa de ser irmão. Vou repetir Paulo, lá no capítulo 11, 12 de 2 Coríntios, como horário, nós temos horário para não ser muito avançado, não ser avançado, esse horário certo, estou mais citando. Quando Paulo recebeu o espinho na carne, e Deus deu a ele a explicação. A minha graça, ela te basta, porque eu opero na fraqueza do homem. Aí ele disse, então eu me glorio nas minhas fraquezas. Quando eu penso que eu estou fraco, estou forte. E quando eu penso que eu estou forte, estou fraco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a experiência referente ao conhecimento da palavra e a compreensão desse versículo é o que está referindo. A lua nunca deixa de ser lua. O cristão, mesmo com altos e baixos, perseverantes, pacientes, nunca deixa de ser cristão, porque quem sustenta é o Todo-Poderoso. Ele quer sustentar. Ele sabe sustentar. E ele pode sustentar. Infelizmente, a gente faz pesquisa e aparece uma cerca de mais ou menos 95% de pessoas lá que saíram da igreja,
Não significa isso que tudo foi por desprezo da palavra, mas dá para compreender que a maior parte é falta de ensinamento. Eu já estive comentando com irmãos, e ele diz: irmãos pararam. Irmãos, e você? Eu parei. Por que parou? Porque pequei. Mas nós não estamos no tempo da lei condicional. Você pecou, às vezes por uma fraqueza, arrependa e volta novamente a condizer com o brilho de Cristo. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Não tem motivos para a pessoa se desviar, a menos que ela ouve a palavra e não entende. E aqui a palavra nos diz que a mulher tinha uma coroa com 12 estrelas. É Israel ou não é? Vamos ver no Apocalipse capítulo 21, versículo 12. Aleluia! Se é a nação de Israel, né? A nação de Israel, os filhos de Jacó foi quantos? As tribos de Israel são quantas? 12. Exatamente, então está mais claro para nós analisar bem esta palavra. No capítulo 21 do livro do Apocalipse, versículo 12, analisando a palavra do Senhor nosso Deus. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes de quem? Das 12 tribos de Israel. Compreenderam? Fechou o assunto, então, a mulher Israel ou não é? Porque os fundadores da nação de Israel foi as 12 tribos de Jacó, como vemos aí. E no versículo 14 diz a palavra também de nomes escritos, que são nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Então, a essa mulher representa quem? A nação de Israel, por causa do contexto que lemos. E também do fundamento lançado. Através de Deus, falando com Jacó, as 12 tribos de Israel, as 12 estrelas, as 12 tribos, uma estrela que brilha, está nas portas da futura Jerusalém. Da futura Jerusalém está as portas. E com tudo isso, trazendo a palavra para nós, hoje, a nossa informação, as nossas condições dadas por Cristo, referente a seguir a Ele, nós estamos numa época que devemos compreender a palavra e para que perseveremos nela. Primeiro, que o Espírito de Deus nos posiciona desta maneira. Quando nós começamos a avaliar o tempo, nós estamos vivendo o tempo da última prova e depois nunca mais. A última prova e depois nunca mais. Por quê? Porque esta classificação, mediante o livro do Apocalipse, ou condizente com a Bíblia, a palavra do Senhor nos mostra que quando o querubim dirigia um texto de anjos, ele foi tentado por aquele tentador especial em derrubar líderes. E a palavra nos diz aqui no Apocalipse, no capítulo 12, verso 4, fala que a sua cauda levou a terça parte das estrelas na época da guerra do céu. Porém, a palavra do Senhor da glória continuou sempre em pauta relacionado à sua aliança. Depois que o querubim pecou, o que aconteceu? Deus renova a natureza, Ele
cria o jardim do Éden, faz uma aliança com o Éden e com a natureza e coloca lá um homem, mas debaixo de advertência. Para o querubim, a palavra nos diz em Ezequiel 28, em versículos principalmente 13 e 14, Deus dizendo: olha o querubim, eu coloquei para proteger. Proteger do quê? Então o mal viria bater no ministério do querubim. Ou o mal voltaria, ou ele atingiria o querubim. E o querubim não passou na prova. Como nós sabemos, foi acometido pelo pecado soberbo. Quando Deus criou outro líder e pôs lá no jardim do Éden e deu as condições suficiente para que o homem servisse a Deus com toda a cobertura dada pelo próprio Deus. Só que a Adão, Deus deu uma lei condicional. A lei que conservaria a inocência. E a qual era não comer do fruto do fruto do quê? Da árvore da ciência. E o homem comeu. Por que Deus falou isto? Porque ele sabia que alguém ia dizer: coma. Esta é a realidade. Por isso que ele disse: é um teste. Era leve porque não tinha toda a cobertura. E não passou no teste e houve a queda mundial, como nós vemos hoje, e lá no passado também, por causa de transgressão de regras condicionais. Mas o mesmo demônio que tentou o querubim, ele usou as mesmas palavras para tentar quem? Adão. E tem o querubim por que eu estou falando? Porque chegará um tempo, irmão, que nós vamos fazer julgamento ao mundo, ou não vamos? Então preste atenção na palavra, receba a palavra e não despreze a palavra, porque julgar é preciso que tenha conhecimento de causas. E lá em 1 Coríntios está escrito, não é? Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Que nós iremos fazer julgamento sobre o mundo da incredulidade e também os anjos que caíram. Então a pregação não é somente para demonstrar conhecimento, mas também uma advertência referente a receber a palavra e não descartá-lo, mas guardá-lo para que tenham e praticam, porque mais hoje ou mais amanhã, esta palavra, ela será usada por nós, na ordem de Cristo Jesus. Então o segundo líder fracassou, mas os homens quebraram as alianças, mas Deus não quebra o plano. É o motivo que nós estamos aqui. Aí Deus levanta outro líder. Como se chama ele? O terceiro líder. Primeiro o querubim, segundo Adão, e o terceiro quê? E a palavra nos diz no capítulo 4 de Mateus, tanto de Lucas também, que Jesus, tendo saído das águas batismais, aí ouve a voz do Pai que dizia: eis aí meu filho amado, em que o meu prazer está nele. Eis aí o meu filho amado, que não preciso só ter uma pequena ou grande advertência. Eis aí o meu filho, que eu propus sobre ele toda a minha garantia, todo o meu prazer. Eis aí o meu filho, que sustentará o povo nas lutas presentes e futuras, mas esse líder não fracassou. Glória. Aleluia e glória a Deus. Esse líder não fracassou. Ele nasceu brilhando. Ele brilhou na criação do mundo.
Ele brilhou na criação do homem. Ele brilha na criação da humanidade, do ser humano, enfim, da vegetação, do reino mineral, que é a Nova Jerusalém. E nós estamos nessa posição, mostrando na Bíblia, ou seja, a Bíblia nos mostra que a mulher estava vestida do sol, e no contexto que está referindo, era Jesus, o Senhor da Glória. E é esse líder que nós temos. A igreja, em sinônimo de lua, passa por altos e baixos, passa por lutas, mas a palavra nos diz que é bem conhecido, capítulo 8, verso 37 aos Romanos, que em Cristo nós somos mais do que o único líder que não recebeu do Pai uma sequer uma advertência, mas não falhou em nada e sustenta a igreja referente ao seu brilho. Glória a Deus! Tanto o povo de Israel como o seu brilho. Veja, terminando, mas com resultado aqui, abra sua Bíblia aí no capítulo 60 do livro do profeta Isaías. Encerrando essa palavra tão importante para nós, quem está compreendendo? Aleluia, Deus! Convivendo no brilho de Cristo Jesus e vencendo as lutas. Como nós somos vencedores, irmãos e irmãs, a lua que simboliza trevas, toda a ferramenta preparada contra nós, ela não prospera. E toda a pressão que veio em forma de obscuridade está debaixo dos nossos pés. Glória a Deus! Não é a lua que está debaixo dos pés. O local onde a lua seja. O que a lua possui é as trevas que estão debaixo dos nossos pés. Porque a lua não tem luz própria. O local da lua é trevas. Mas o que está debaixo dos nossos pés, daqui para baixo, é trevas. Daqui para cima, é glória. Aleluia! E nós, com o rosto refletindo a mesma imagem do Senhor, 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória. A igreja, ou seja, as pessoas entram na igreja crescendo e saem crescendo na graça, na glória de Deus. Vamos para Isaías capítulo 60 já, terminando esse trabalho tão lindo na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Encontraram o livro do profeta Isaías capítulo 60, versículos 19 e 20. Alguém quer ler ou quer que eu leia? Nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor. A lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Conhecido como metáfora bíblica. Só que hoje o Espírito Santo ele traz esta interpretação suficiente para que vivamos bem esclarecidos. Se nós lermos no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 3, a palavra nos diz que a cidade não necessita de sol. Porque em lugar do sol é o brilho da estrela de primeira grandeza, que é Cristo brilhando para sempre. E em lugar das estações da lua, a igreja permanentemente, nunca mais haverá dor, nem choro, nem pranto, mas o consolo eterno, porque o nosso líder não falhou, sustenta a igreja debaixo da sua potência, seu potencial, e quando terminar este mundo, entraremos para o mundo sem fim.
perseverar. Sabe o que é a palavra perseverar? O que significa? Sabe? Quem sabe? Perseverar significa ser paciente, é fruto do Espírito. É isso. Ser paciente, visando mais a glória futura do que o envolvimento com as coisas daqui. E os profetas tinham esta visão lá no Antigo Testamento, ligado ao Apocalipse. Os profetas diziam: nunca mais se porá o teu sol, porque o Senhor será a tua luz perpétua. E os dias do teu luto, tristeza, altos e baixos, problema familiar, pessoal, social e coisas mais. Tristeza sempre está presente, mas depois nunca mais terminará, porque a lua, ou seja, os problemas da vida, está debaixo dos nossos pés, na ordem do líder, que nunca falhou e nem falhará. Jesus, o Senhor. Compreenderam? Não? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Está tão difícil, não? O sol simboliza quem? Cristo, sol da justiça. A mulher simboliza, a lua simboliza, ou seja, a mulher simboliza a nação de Israel. E a lua também simboliza a vida humana, porque é cheia de altos e baixos. Você às vezes não está tão cheio da graça, às vezes está até mesmo pensando até de quase que parar, cheio de angústia. Mas de repente começa a renovar novamente, como uma noite como esta, e outras mais, para a glória de Deus. Irmãos, não vou prolongar mais, porque também temos que considerar o horário. E quem compreendeu a palavra? Aleluia, Deus. Dá para desviar? Tem motivo para desanimar de uma só vez? Não, porque quando a Bíblia diz que aqui, ó, nesse livro se descobre o quê? A justiça de Deus. Porque o justo, ele vai crescendo em experiência, desde que ele ora e também examina a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando nessa esperança. Então, estamos em que fase de tentação? A primeira, a segunda ou a última? Nós estamos sendo dirigidos por quem? Por Cristo? Sim. E se a igreja pode fracassar, se Cristo fracassar, mas nunca ele irá fracassar. Então ele está nos mantendo debaixo da última etapa de tentação, mas com vitória. E depois nunca, vocês estão compreendendo? Nunca mais. A nova Jerusalém aparecerá com a glória de Cristo, a glória de Deus e a glória do Cordeiro, que é eternamente para sempre. Aleluia, Deus. Por que a gente pergunta se compreendeu? Porque quando a pessoa ouve a palavra e compreende, a compreensão, ela coopera para um crescimento a mais. Estão compreendendo? Quando a pessoa não compreende, corre o perigo da distorção. A Bíblia diz que Satanás entra na mente e, às vezes, distorce o efeito da palavra. Por isso que é importante compreender. É tão difícil o Apocalipse? É? Não. O sol simboliza Cristo. A mulher simboliza Israel, mas aconchegante com toda a igreja, o povo que chega a Cristo está ligado a um só pastor, pelo só Espírito, é Cristo. E as 12 estrelas representam o quê? As 12 tribos de Israel, e o sentido substantivo feminino é a nação protegida, o povo da promessa e os estrangeiros aconchegantes, sendo participantes da mesma promessa, recebendo o mesmo Espírito Santo e sendo regido e protegida pelo mesmo Senhor. Aleluia! E graças a Deus.
Bom, quem trouxe a sua oferta, irmão, apresenta aí já Deus, já vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. E a palavra diz que é o verdadeiro culto de cura divina, o verdadeiro culto de libertação é o culto de ensinamento. João 8,32. Conhecereis a verdade e ela liberta, tira as dúvidas, transmite confiança. É uma realidade nessa palavra. Quem pode ajudar com a sua oferta, ajude aí, e iremos indo para o final nesta noite tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, Pai poderoso, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, aqui estamos, meu Deus e meu Pai, apresentando, meu Senhor da glória, as ofertas que o Senhor tem preparado, Senhor da glória. Eu acho que eu não vou ofertar, porque acho que ficou na outro bolso da calça, mas está bem, outra. Senhor Deus, com a tua graça, em Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja. Amém e graças a Deus. Quem pode ofertar, oferte com amor, com alegria, com graça em cada coração. Gostei de estar aqui comentando da palavra de Deus com os irmãos e transmitindo a doutrina da segurança máxima em Cristo, o Senhor da glória. Deus continua abençoando. Tem alguém que quer pegar um envelope? Pegue pela fé. Tem alguém? Tem que já tem envelope em casa, assim que o Senhor preparar, traga para ajudar a obra de Deus, porque Ele já nos ajudou primeiro em tudo. Ele nos ajudou. Que maravilha é porque estamos vivendo a riqueza de Deus. Você entendeu? Eu acho que a pergunta já está até meio enjoativa, muito repetitiva. Quem compreendeu, quem compreendeu, quem compreendeu. Mas Jesus pregava e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, receba. Aleluia. E guarde. Eu vou passar a palavra ao irmão. Tem alguma coisa a dizer, irmão? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmão, Edmar. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmão. Palavra que edifica a nossa fé. Quem está caminhando com Jesus, com essa luz que nós recebemos hoje, dá para chegar mais perto de Cristo Jesus. Amanhã nosso irmão Ricardo Alido já está líder 2. Domingo com o conjunto Muriá. E os demais avisos nós vamos continuar no decorrer dos cultos aí, irmão. E as palmas louvam a Deus. Então, meus amados, mais uma vez quero agradecer os irmãos, a irmã Benedita também, não é? Por esse trabalho maravilhoso. Mas, irmãos, a igreja nossa, nós somos a igreja. A gente ora, busca sempre a Deus, mas só que nós precisamos examinar mais a palavra, sabia? Ou não? Sim. Precisamos ou não? Sim. Porque a palavra, ela hoje está escrita no papel e em nossos corações. Quando nós examinamos a palavra, ela está examinando a nós. Quando estamos lendo a palavra, a Bíblia Sagrada, ela está lendo-nos as nossas vidas. Então vamos agradecer. Depois, se os irmãos quiserem se lançar com a gente, venha você prudente também no orar. Sabe o que é orar com prudência? Não? Quem sabe? Às vezes a pessoa, ela vai orar com uma pessoa, ela fica quase 5 minutos orando e Deus responde nas primeiras frases, não é? É uma realidade. Vamos agradecer a Deus. Tem pessoas que não é crente, estão conosco, ou irmão de um congrego em outro ministério estão conosco. Tem alguém? Todos congregam aqui. Se tiver, sejam bem-vindos. Salvação não tem placa. Não tem? Tem alguém de outro ministério? Então, as irmãs sejam bem-vindas. Salvação não tem placa. Quando chegar nas nuvens, a pessoa não vai se lembrar se ela congregou na Igreja de Deus Amor, Batista, ou as Assembleias, ou outros ministérios, não. A consciência, ela será cancelada para essa finalidade e entrará o processo da inocência.
aquilo que Adão possuiu antes do pecado. Assim que a Bíblia ensina sobre o arrebatamento. Chegar, você congregar, não tem esse negócio não. Até que a igreja de Cristo tem um nome, não tem? O nome da igreja de Cristo, como se chama mesmo? Igreja Assembleia Universal dos Primogênitos, que tem os nomes escritos nos céus. Em Hebreus 12, versículo 21, 22, na sequência 3. Vamos agradecer a Deus esse trabalho maravilhoso. Senhor Deus, Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor da glória, por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, assim como nos sucessos, nos levando em paz, livrando sempre a nossa família, o povo de Israel, livrando, Senhor da glória, as nossas vidas constantemente, como tens o livrado, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, digam amém. Amém. Tem um azeite aí, irmãos, se os irmãos quiserem receber unção, venham e vamos na graça de Deus. Como eu estive comentando com a irmã Benedito, também o irmão Edmar, acho que na outra quinta estaremos aqui de novo. Estarei isso, Marinho? Querendo Deus, né? Querendo Deus, na outra quinta estarei aqui convivendo com os irmãos na palavra de Deus.